Boa noite, agora são 21 horas e estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. E convido você a ficar muito bem informado com as principais notícias de hoje. Novo voo de deportados dos Estados Unidos deve chegar ao Brasil na próxima sexta-feira. É o segundo grupo de brasileiros que retorna ao país desde o início da gestão de Donald Trump em frente à Casa Branca. Desta vez, o governo brasileiro decidiu que o voo de deportados deve aterrissar no aeroporto de Fortaleza, no Ceará, e não em Belo Horizonte, capital mineira, como estava determinado anteriormente. Isso para evitar que o grupo sobrevoe o território nacional algemado. A decisão da chegada por Fortaleza foi sugerida pelo próprio presidente Lula em uma reunião no Ministério das Relações Exteriores. O governo deve ter um novo encontro para definir os detalhes logísticos da chegada do voo e da assistência aos brasileiros deportados. Na reunião também deve ficar definido se a chegada por Fortaleza valerá apenas para o voo previsto para esta sexta ou para todos os outros com deportados que chegarão dos Estados Unidos a partir de agora. No dia 24 de janeiro, o primeiro voo com deportados da gestão de Donald Trump chegou ao Brasil em meio à polêmica sobre as condições a que o grupo foi submetido ao longo do trajeto. Os 88 brasileiros que chegaram nesse primeiro voo desembarcaram algemados. Segundo a Polícia Federal, o uso de algemas em imigrantes é uma praxe em voos fretados dos Estados Unidos para repatriação, mas elas devem ser retiradas ao pousar no Brasil, já que os deportados não são prisioneiros. Mas isso não aconteceu no primeiro voo, que chegou por Manaus. O número de casos de dengue no Brasil no mês de janeiro aumentou em quase 200%. As mudanças climáticas, falhas de comunicação e falta de articulação política agravaram o quadro da doença e dificultam o combate ao Aedes aegypti. Os casos de dengue no Brasil quase triplicaram entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Nas primeiras semanas do ano, foram 197.480 infecções registradas em todo o país, uma alta equivalente a 187% em relação ao mês anterior. Até o momento, o Ministério da Saúde confirmou 41 mortes pela doença e outros 227 óbitos que ainda estão sob investigação. Em dezembro, foram 45 vítimas fatais e 50 ainda estão sendo investigadas. Em cada 10 casos de dengue, 6 estão concentrados no estado de São Paulo, que já registrou mais de 116 mil infecções pela arbovirose em 2025. Mas o cenário mais crítico acontece no Acre, com 3.787 diagnósticos confirmados, e a alarmante marca alcançada de 430 casos a cada 100 mil habitantes. Os dados são do painel de monitoramento da arbovirose do Ministério da Saúde. Em 2024, o país bateu o recorde histórico de mortes e casos de dengue, com 6.183 vítimas fatais confirmadas e mais de 6 milhões e meio de diagnósticos da doença. O assunto desafia o governo, já que o surto da doença caminha junto ao fraco avanço da vacinação. O vírus da dengue possui 4 variantes e quem já teve a doença causada por um dos subtipos pode pegar novamente o outro subtipo. O ressurgimento do tipo 3 do patógeno é uma das causas apontadas para o aumento dos casos nos últimos meses, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Amapá, em dezembro. As forças de segurança do Paraguai e da Argentina apreenderam mais de 150 toneladas de maconha plantadas em reservas ecológicas localizadas na fronteira entre os países. E quem traz para a gente as informações é o repórter Wellington Pael. A SENAD, a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, divulgou hoje os resultados da Operação Rafaelo, que durou 3 dias, com o objetivo de desarticular a logística de uma estrutura que utilizava reservas ecológicas para praticar atividades ilícitas na fronteira com a Argentina. Através de ataques terrestres e com o uso de helicópteros, foram destruídos 5 acampamentos montados por narcotraficantes e 152 toneladas de maconha, plantadas em dezenas de hectares
militares na região da Reserva Nacional San Rafael. A suspeita é que esse produto tinha como principal destino o mercado argentino. O prejuízo aos criminosos é estimado em pelo menos 22 milhões de dólares, ou seja, 100 milhões de reais. Essa estratégia, que conta com serviços de inteligência para identificar e destruir plantações, é uma política do governo paraguaio para o combate ao tráfico de drogas, feito de forma integrada às forças de segurança de países vizinhos. O objetivo é reduzir o volume de entorpecentes que atravessam a fronteira, como também acontece aqui com o Brasil. Várias toneladas de maconha são destruídas do lado paraguaio, com o apoio da Polícia Federal Brasileira todos os anos, especialmente na fronteira entre os países que ficam próximos aqui de Mato Grosso do Sul, estado que é a principal porta de entrada de entorpecentes no país, seja para abastecer pontos de vendas localizados em território sul-mato-grossense ou para enviar aos grandes centros. Por hoje é só, você confere logo mais o Jornal das 22 com Alexandre Jaqueto. E a próxima edição do Jornal Toda Hora é à meia-noite com Vinícius Naza. Fique com Deus, até a próxima. Tchau!